Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais um programa da semana aqui na sua Tumbini TV. Desta vez nós estamos aqui com uma convidada que vai nos falar em torno do dia do diabetes, que é o dia 14 de novembro, e não só vai falar também daquilo que são os principais sinais, assim como os sintomas desta doença, e vamos mesmo renovar o convite a si, caro internauta, e para já vamos pedir à nossa convidada para que se apresente e diga a área que está a representar. Quero saudar a todos e dizer que meu nome é Altina de Abreu, aqui no distrito de Milange. Estou a responder pela atividade de doenças tropicais negligenciadas e não transmissíveis, lá onde está inserida esta doença que é diabetes. Pois bem. Muito obrigado. Feita a apresentação, nós não vamos levar mais tempo. Vamos mesmo entrar naquilo que é o objetivo central do nosso programa de hoje, que é exatamente falar, afinal de contas, o que é diabetes? Diabetes, normalmente nós chamamos de diabetes mellitus. É uma doença muito comum, que cursa com nível elevado de açúcar no sangue, e que nós normalmente dizemos que é aumento elevado da glicose. Ok. E pode nos falar exatamente um pouco desta data que marca exatamente o dia do diabetes, um pouco do historial? Como essa data surge? Geralmente, esta data surge a partir de 1991, é que começou a celebrar esta data, que é 14 de novembro, é alusivo ao aniversário de um senhor que descobriu a insulina. Esse senhor se chama Sir Frederick. Okay. Na altura que ele descobriu a insulina, que facilita que faz com que esta doença possa se manifestar, e propôs essa data para se celebrar a nível do mundo, assim como a nível nacional. Ok. Pois bem, nós cá fora só sabemos que existe a diabetes como uma doença que não tem cura. Será que existe alguma diferença, existe alguma tipologia, uma divisão? Tem alguns tipos? Como é que se descreve a diabetes? Normalmente a diabetes se descreve em 3 tipos mais vulgares. Okay. Temos diabetes do tipo 1, temos diabetes do tipo 2 e temos diabetes gestacional. Okay. A do tipo 1 é mais frequente em crianças e jovens adultos. A do tipo 2 é mais frequente em idosos. E a diabetes gestacional, ela acontece frequentemente em mulheres grávidas. Geralmente acontece no 2º e no 3º trimestre da gravidez. Okay. E cada uma dessas diabetes tem suas características. A diabetes do tipo 1 acontece quando o indivíduo, produz grande quantidade, inibe a produção da insulina, importante no organismo. Enquanto que diabetes do tipo 2, o organismo já tem a insulina, só que a insulina não é usada devidamente no corpo. Ela é inibida por anticorpos. Okay. Enquanto que a diabetes gestacional, ela acontece na gravidez por causa do excesso do açúcar no sangue, naquele período em que a gestação está decorrendo. Ok. E quais são os principais sinais, assim como os sintomas da diabetes? Os 3 grandes principais sintomas são 3. Ok. E existem outros adicionais. Esses 3 quais são? O indivíduo tem necessidade de beber muita água. Okay. Constantemente precisa de beber água. O indivíduo sempre tem necessidade de urinar, urina frequentemente. E o indivíduo tem necessidade de se alimentar a cada momento. A fome nunca passa, sempre ele tem tendência de comer.
muitas vezes, que se chama poliúria, polidipsia e polifagia. Esses são termos clínicos que normalmente não conhecem, mas que significa beber muito, comer muito e urinar muito. Então esses são os principais sinais. São os principais sinais. Mas tem outros. A pessoa fica fraca, não é? Vomita. E quando é já na diabetes do tipo 2, tem um ferimento difícil de cicatrizar, que às vezes corre o risco de ser amputado o membro. Mas os principais que nos indicam são esses 3. Tá certo. E quais são os principais fatores de risco para essa doença? Os fatores de risco nós temos excesso de peso, o consumo de açúcares fora do controle regular, quando a pessoa não pratica exercícios físicos e história de familiares com diabetes. E também a mulher grávida, que durante o parto tem um bebê com peso acima de 4 quilos. São fatores que propiciam com que a pessoa tenha diabetes mellitus. Portanto, a criança que nasce com acima de 4 quilos já está propensa a esta doença. Sim, já é caso para suspeitar diabetes mellitus, que precisa ser estudado. Precisa já de um acompanhamento? Sim, precisa de um acompanhamento, sim. Pois bem, caro internauta, continue ligado ao nosso programa e nós vamos sair já para um brevíssimo intervalo e voltamos já à nossa conversa com a nossa convidada que está super interessante para o bem da nossa saúde. Até já. Estamos de volta à nossa conversa de hoje com a nossa convidada, a doutora Altina, e que está aqui a falar exatamente sobre a doença que é a diabetes, e mesmo em vista à celebração do Dia do Diabético, que é o dia 14 de novembro. E, doutora, nós estamos de volta à nossa conversa, gostaríamos de saber quais são as complicações desta doença que o indivíduo pode enfrentar. A pessoa com diabetes e não poder controlar regularmente esta situação, ela vê várias complicações. Essas complicações podem atingir os olhos, criando uma cegueira, pode criar insuficiência renal, os rins passam a não funcionar normalmente e pode provocar insuficiência cardíaca, o coração não bombeia o sangue como deve ser a outras partes do corpo e pode provocar acidente vascular cerebral, aquilo que muitas das vezes as pessoas chamam vulgarmente AVC, quer dizer, uma parte do corpo para de funcionar porque o sistema nervoso foi bloqueado. E nas fases mais graves até cursa com a amputação do membro, porque a pessoa durante a diabetes adquire uma ferida e aquela ferida não cura, vai crescendo até chegar o tempo de ser amputado. Essas são as principais complicações que esta diabetes traz. Mas talvez podemos dizer, essas complicações têm uma fase específica ou uma idade específica, ou qualquer um que tem essa doença já é suscetível a essas complicações? Qualquer um que tiver a diabetes e não puder controlar, porque o controle é feito a nível hospitalar,
Assim como a nível domiciliar, pelos hábitos ou estilo de vida que a pessoa adquire. Ok. Mas quando já é a fase em que já tem seguimento no hospital, o médico recomenda quais são os cuidados que deve ter. E se a pessoa não segue aqueles cuidados, então pode adquirir essas consequências. Certo. Principalmente para o diabetes mellitus do tipo 1, que precisa de insulina, ele precisa regularmente saber, conhecer o horário da administração da insulina. Alguns pacientes até nós explicamos como é que se administra a insulina individualmente sem precisar de ajuda. Ok. Então, se não segue esses conselhos, então facilmente vai ter essas complicações. Pois bem. E como é que pode-se prevenir essa doença? A grande prevenção tem a ver com o estilo de vida. Ok. Praticar exercícios físicos regularmente, o controle do peso corporal, de modo a que não possa ter peso excessivo, ou então de modo a que não possa ter obesidade, e controle da dieta, evitando consumir alimentos que aceleram o glicose, o elevado nível de glicose no organismo. Então, praticando esses exercícios, controlando a dieta, tendo estilos de vida saudável, vai poder evitar o surgimento desta diabetes. Por exemplo, para aqueles que já têm familiares com diabetes, logo cedo, quando possível, fazer o controle regular no hospital, porque temos mecanismos para como controlar esta diabetes usando algumas fitas para lá, para ver o nível de diabetes da pessoa no sangue. Ok. E falando mesmo do nível hospitalar, cá as autoridades da saúde, que ações concretas têm levado a cabo em vista a controlar ou a sensibilizar as pessoas que têm essa doença? A nível da nossa unidade hospitalar, temos feito, para além desta unidade hospitalar aqui a nível do distrito, que temos Hospital Central e Centro de Saúde Urbano, temos hospitais periféricos, as unidades sanitárias periféricas. Então, em cada unidade sanitária tem feito palestras para sensibilizar as pessoas a aderirem a essas medidas preventivas. E durante as brigadas móveis que são feitas também, antes de cada atividade, é falada alguma coisa sobre como evitar a diabetes durante as brigadas móveis. E tem-se feito também, para aqueles que já são diabéticos, tem-se feito um tratamento específico, tem uma sala específica, onde todo doente de doença crônica, incluindo esta diabetes, tem sido atendido, de modo a que possa avaliar o seu nível de açúcar e ser seguida. Aquele que for encontrado com patologia é seguido normalmente e fazer a medicação correspondente, de modo a que não possa evoluir e a ter casos complicados. Pois bem, e em termos numéricos, qual é a evolução, qual é a tendência desta doença, talvez comparando os últimos anos? Como é que avaliam esta doença? Há uma evolução, há uma redução? Como é que tem sido? Comparativamente ao mesmo período do ano passado, 2022 e 2023, de janeiro a setembro de 2022 e janeiro a setembro de 2023, houve uma evolução de 43%. Que significa, ano passado até setembro tivemos 7 casos de diabetes e este ano até setembro tivemos 10 casos de diabetes. Por isso a evolução foi de 43%. E todos esses casos deste ano estão em seguimento. Ainda não tivemos nenhum óbito nem complicação. Pois bem. E mesmo para finalizar a nossa conversa de hoje, que está mesmo interessante, gostaríamos de saber que atividades ou as cerimônias centrais do dia 14 de novembro, onde é que terão lugar, o que é que irá acontecer, enfim. E as cerimônias do dia 14 de novembro, dia alusivo ao diabético, neste distrito de Milange, vão acontecer no recinto da Direção Distrital de Saúde. Lá estão todos convidados. Vai haver palestra, haverá peça teatral, demonstrando alguma coisa, alguma atividade, como é que o doente diabético deve se portar. Então, todos são convidados. Isso vai acontecer a partir das 7 horas, lá no recinto da Direção Distrital de Milange. Pois bem,
Muito obrigado por esta explicação, que afinal de contas vai ajudar a muitos. Se calhar alguns não sabiam que há esses mecanismos para rastreio e controle desta doença. E muito obrigado mesmo, as portas são sempre abertas para vir explicar sobre esta e mais outras doenças. Vimos que o tempo não é suficiente para falar de tudo, mas nós, mais uma vez, temos obrigado. E assim, caro internauta que assistiu o nosso programa até o final, também vai aí o nosso muito obrigado. E continue seguindo os nossos programas. Somos a Tumbini TV, conectando Milães ao mundo.